Amém. Irmãos, a passagem diante de nós, ela é extremamente fundamental para todo o livro do Êxodo. Vamos focar aqui o nosso coro harmônico dos nossos lindos bebês, né? Mas, irmãos, Êxodo capítulo 5, essa é a quinta mensagem em Êxodo. Está diante de nós a questão mais fundamental aqui do livro do Êxodo, que Faraó vai colocar para nós. Então, em Êxodo capítulo 2, Moisés coloca para nós quem ele é. Nós vimos quem é Moisés em Êxodo capítulo 2. E no capítulo 3 a gente viu quem é Deus. Deus se revela para Moisés como eu sou, como Deus que é absoluto, soberano, que está acima do tempo e do espaço e que controla todas as coisas para a sua própria glória e que iria, em fidelidade ao seu pacto com Abraão, Isaque e Jacó, libertar os israelitas do Egito. E no capítulo 4 a gente viu que houve um contrito, uma briga, por assim dizer, entre Moisés e Deus, e Moisés dando várias desculpas para não ir e libertar Israel do Egito. Ele não sabia falar, mandou enviar outra pessoa, ninguém ia acreditar nele, e Deus proveu para cada uma dessas negações de Moisés, e Moisés ficou indesculpável diante de Deus. Ok? E aqui no capítulo 5, que o parágrafo vai até o 6,13, que o nosso irmão Júnior leu, nós temos então Moisés indo confrontar Faraó aqui. Capítulo 5, verso 1 diz: depois disso, ou seja, depois de tudo que a gente viu semana passada, Moisés e Arão foram a Faraó e disseram: assim diz Yahvé, e assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu atenda a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, nem deixarei Israel ir. Então imaginem, Faraó como o rei do grande império daqui do século 16 a.C., 1500 e alguma coisa, nós estamos aqui, ele como rei do Egito, ele fazia parte do panteão dos deuses. Ele mesmo era uma divindade para os egípcios. Ele não era apenas o cabeça político dos egípcios, mas ele também era o cabeça religioso. Ele era uma divindade a ser adorada e celebrada. O faraó controlava todos os aspectos da vida de todo mundo debaixo do seu império. Aspecto político, econômico e também religioso e social. E dentro dessa cosmovisão egípcia, nós temos uma pleiade ou uma grande quantidade de deuses que constituíam o panteísmo deles, né? Então o faraó pergunta: quem é Yahweh? Quem é Yahvé? Ou quem é o Senhor? Ou seja, na perspectiva de Faraó, ele está dizendo: olha, dentre todos os deuses aqui do meu império e dos impérios que eu estou conquistando e que são vassalos a mim, eu nunca ouvi falar desse Deus aí chamado Yahvé, ou Jeová, ou Yahweh, ou Senhor, como nós traduzimos, né? Eu não sei quem ele é, portanto eu não tenho nenhuma obrigação de atender a voz dele. Se fosse Ra, se fosse Amun, se fossem esses deuses aqui do meu panteão, eu com certeza ouviria, mas eu não conheço Yahvé. E essa questão de conhecer a Deus é o coração missionário do livro do Êxodo. Deus se engaja nessa missão de revelar quem ele é. E eu repito o que eu estou dizendo desde o começo dessa série em Êxodo. Deus não falou desde Jacó. Ou seja, não só Faraó e os egípcios não conheciam quem Deus era, mas o próprio povo de Deus, Israel, não conheciam o seu Deus. Eles tinham as tradições, eles tinham as histórias que passaram de Abraão, Isaque, Jacó, José e todos os seus descendentes, 400 anos no Egito. Eles apenas tinham essas tradições, mas eles não conheciam de fato a Deus. Então o livro do Êxodo é esse livro missionário, onde o próprio Deus é esse missionário que está revelando quem ele era. E Faraó, com essa pergunta estridente aqui para nós, ele dá o tom, Moisés coloca o tom do livro aqui, ironicamente, na boca de Faraó. E vejam como é construído o texto para nós aqui. Vejam como Moisés, inspirado pelo Espírito, constrói o texto para nós no verso 2. Reparem bem cada palavra da pergunta de Faraó. Mas Faraó respondeu: quem é o Senhor? Então, primeiramente, ele pergunta: quem é Yahvé? A próxima frase que ele fala é: para que eu atenda a sua voz, e depois deixe ir Israel. Então existe uma sequência lógica aqui na mente de Faraó. Ele não conhece a Deus, ele não conhece o Senhor, e ele não ouve a voz de Yahvé.
ele não ouve as palavras de Javé, ele está com os ouvidos espiritualmente tampados, e portanto ele não obedece. A ordem de Javé é: deixe meu povo ir. Faraó fala: eu não vou deixar ir. Por quê? Porque eu não estou ouvindo a sua voz. Por quê? Porque eu não conheço ele. Essa é a sequência de todo o Antigo Testamento. Deus se revela, ele fala: olha, vocês precisam ouvir a minha voz, ouvir as minhas palavras, ouvir o que eu estou dizendo para vocês, aqui nas Escrituras. E aí só depois nós obedecemos. Não existe obediência sem antes ouvir a voz de Deus, e não existe entender a voz de Deus na palavra sem antes conhecer o próprio Deus. Então Moisés, ele é muito cuidadoso ao construir o que Faraó colocou para nós. Não conheço o Senhor, não sei quem ele é. Quem é o Senhor? Para que eu ouça e atenda a sua voz, para que eu, prática, deixe Israel ir no Egito. E aí a forma positiva a gente tem depois em Êxodo e Deuteronômio: eu sou o Senhor, ouçam a minha voz e obedeçam o que eu estou falando na minha palavra. Essa é a ordem aqui. E Faraó ele diz: não conheço o Senhor, não deixarei Israel ir, porque eu não estou escutando a sua voz. Isso é muito sério, irmãos, porque as pessoas hoje em dia, e desde a influência do cristianismo nesses 2000 anos, elas pressupõem que elas conhecem a Deus. Se você chegar para um ímpio ou para alguém que está dentro de uma seita, que não prega seu evangelho genuíno, ele imediatamente vai falar assim: eu conheço a Deus. É o oposto do que a da frase inicial de Faraó, mas o resultado é o mesmo. Eu tenho Deus no meu coração. Cada um serve a Deus do jeito que quer. O que é isso? Espiritualmente surdo, não está ouvindo a voz do Senhor aqui na palavra, e espiritualmente morto, não consegue colocar em prática, e aí a pessoa inventa milhares de artifícios religiosos, morais, tradicionais, em volta desse Deus que ela criou, e diz: eu tenho Deus no coração. Todo mundo tem Deus no coração, mas são ídolos, são falsos deuses. Faraó tinha deuses no coração, tinha um monte de deuses no coração, um panteão inteiro no coração de Faraó. São deuses com D minúsculo, são ídolos, são divindades que aquela pessoa inventou para viver uma vida de acordo com o que ela quer, de acordo com os seus próprios pecados. Então o Faraó, ele não está disposto a ouvir o Senhor, e na verdade ele nem quer e nem pode ouvir o Senhor. E existe um trocadilho aqui, porque enquanto o Faraó está aumentando a dureza do trabalho dos israelitas, essa é a palavra no hebraico, dureza do trabalho, ao mesmo tempo Deus está aumentando a dureza do coração de Faraó, que a gente vai ver mais adiante na narrativa de Êxodo. Existe esse paralelismo que Moisés está falando aqui. Só que o oposto disso, irmãos, está no próprio texto, aqui do capítulo 5, verso 1 ao 5. Esses primeiros 5 versos colocam o tom de nós conhecermos a Deus, e a primeira negativa é: não conheço o Senhor, não ouço a voz, não obedeço. Qual que é o lado positivo disso? Qual que é o que caracteriza-se um conhecer a Deus? Vejam o verso 5. Disse mais o Faraó: o vosso povo já é numeroso, e ainda fazeis abandonar suas tarefas. Abandonar suas tarefas. Irmãos, no texto em hebraico é trazer descanso sobre o seu trabalho. A palavra shabá é a raiz da palavra que nós colocamos como abandonar o trabalho aqui. Então, Faraó está dizendo: olha, eu não vou dar descanso para os meus escravos israelitas. E aí, de forma muito irônica, de novo, Moisés ele é muito irônico, ele vai colocando verdades na boca de Faraó, que ele acha que é mentira, mas que realmente é verdade. Ele faz essa virada de significado. Está dizendo: olha, você quer dar descanso para o meu povo. Shabá. E é isso que Deus vai dar para o povo, descanso. O calendário egípcio, se vocês estudarem a tradição egípcia, era um calendário de 10 dias de trabalho. Deus vai colocar o próprio princípio que Ele estabeleceu na criação, de semanas e de anos, a própria estrutura da criação que Deus fez, a terra girar em volta de si mesma, em volta do sol. Ele vai colocar um calendário de 7 dias.
6 de trabalho e 1 de descanso, porque essa é a harmonia que Deus estabeleceu na própria criação. Mas o sábado que Deus estabelece na lei de Moisés, depois que a gente vai ver lá nos 10 mandamentos em Êxodo 20, ele é uma sombra, ele é um tipo do verdadeiro descanso que Deus promete para o seu povo no Antigo Testamento. E isso se cumpre em Cristo Jesus. Cristo é o nosso descanso. Em Mateus 11 ou 12, Jesus abre os braços e diz: quem está cansado, venham a mim, vós que estáis sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Quando Jesus diz isso, ele está dizendo: eu sou o sábado, eu sou o descanso. Em outras palavras, para conhecermos a Deus, de fato, nós devemos cessar nossas obras. Você não pode conhecer a Deus pelo seu próprio esforço, pelas suas próprias obras. Você cessa e você descansa em Cristo. E aí Hebreus 4 vai falar que nós entramos nesse descanso, nós entramos em Cristo, somos unidos a Cristo pela fé nele. Então, colocando esses versículos à luz de toda a Bíblia, nós conhecemos a Deus entrando no seu descanso, entrando no seu santuário, que é o seu lugar de descanso, sendo esse lugar de descanso, sendo esse santuário. E aí qual que é o resultado? O resultado é o que Moisés coloca no verso 1. Deixe o meu povo ir para que me celebre uma festa, para que celebre um culto. Eu vou voltar a isso na conclusão prática para nós no final. Ou seja, quando você entra no descanso de Cristo pela fé, você é unido a Ele e você se torna parte do corpo de Cristo, que é a igreja, e nós nos juntamos no dia do Senhor, no domingo, para cultuarmos a Deus. E aí o que nós fazemos nesse culto? O oposto de Faraó. Deus se revela a nós conhecemos a Deus. Por quê? Porque nós ouvimos a palavra de Deus. Os nossos ouvidos surdos, espiritualmente, são destampados. E o nosso coração morto é revivido. E nós podemos não apenas ouvir a voz de Deus, mas obedecer a voz de Deus. É o que o Júnior leu no começo do culto, 1 João. Se você diz que você conhece a Deus, mas não obedece os seus mandamentos, você é mentiroso e a verdade não está em você. Se você diz que conhece a Deus e vive na prática contínua do pecado, você não conhece a Deus. Se você diz que conhece a Deus e não ama o seu irmão como a você mesmo, com o amor de Cristo, ao entregar a sua vida por nós, você não conhece a Deus. Obediência, amor, santidade, são essas coisas que caracterizam o nosso conhecer a Deus. Então você pode muito bem dizer: eu conheço a Deus. Você pode dizer: eu não sou como Faraó, que arrogantemente vai dizer: eu não conheço a Deus. Mas você pode dizer: eu conheço a Deus, e não ser uma realidade na sua vida, não ser uma verdade na sua vida. Abram comigo alguns textos, bem rapidamente. Ainda nessa pergunta de Faraó. Essa pergunta de Faraó, ela ecoa ao longo do Antigo Testamento. E ao ecoar ao longo do Antigo Testamento, vai revelando coisas do coração de Faraó e de todos os ímpios que não conhecem a Deus através disso. Abram comigo em Jó. Logo antes do grandioso livro dos Salmos, livro de Jó, capítulo 21. Esse capítulo, irmãos, Jó 21, Jó está refletindo sobre a prosperidade dos ímpios, assim como Asaf nos Salmos. E no verso 15, ele coloca essas palavras na boca do ímpio: quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? Que nos aproveitará se lhe fizermos orações? Em outras palavras, a prosperidade dos ímpios causa uma situação de conforto, uma situação que ele acha que ele encontrou o Shabá, encontrou o descanso. E a pergunta de Faraó, isso aqui é uma alusão a Êxodo 5, ecoa no coração de todos os ímpios. Qual que é a utilidade de eu prestar um culto a Yahvé?
por causa de toda a prosperidade que está me cercando aqui. Agora abram comigo nos Salmos. Salmo capítulo 10, ou Salmo 10, como queiram. Salmo 10, verso 4. Aqui está a causa da pergunta de Faraó. Salmo 10, 4. Por causa do seu orgulho, o ímpio não busca a Deus. Deus não está em nenhum dos seus planos. Ou em outras traduções, Deus, aqui não existe Deus, é o que constitui todos os seus pensamentos. Por quê? Não existe Deus de forma prática. Por quê? Por causa do seu orgulho. Virem a página, Salmo 12. A partir do verso 2 até o 4. Cada um mente ao seu próximo, fala com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem: com a língua prevaleceremos. Os nossos lábios nos pertencem. Quem é Yahvé, o Senhor, sobre nós? Virem a página, Salmo 14, o último. O insensato diz no seu coração: não há Deus. Todos se corrompem e praticam abominações. Não há quem faça o bem. Vamos colocar todos esses textos juntos. A causa das pessoas dizerem quem é o Senhor sobre nós, ou de dizer que conhecem a Deus e não vivem de acordo com a sua vontade, é o orgulho. O orgulho que está mergulhado e batizado num conforto, uns mais, outros menos. E ele vai dizer que com a sua língua, Salmo 12, ele vai prevalecer contra Deus. Orgulho, estou lá em cima, Deus está aqui embaixo. Essa arrogância vai fazer com que os meus lábios prevaleçam contra Deus. Ou seja, Deus quer isso, eu quero aquilo, eu vou argumentar e debater com Deus, eu vou triunfar. E o Salmo 14, isso é a maior insensatez e loucura do mundo. Diz o louco no seu coração: não há Deus. Por quê? Porque eles querem praticar abominações. Então a raiz de tudo está num coração que é orgulhoso e que quer viver de acordo com a sua própria vontade. E usa todos os seus artifícios linguísticos e sua capacidade intelectual para argumentar contra Deus. E aí o clímax disso é Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, Paulo vai dizer que por causa das pessoas quererem viver nos seus pecados e desprezarem o quê? O conhecimento de Deus, Deus os entregou às suas próprias paixões. Isso é parte vital do julgamento de Deus que já acontece na história. Então, isso ecoa o quê? Faraó. Faraó, você não quer libertar meu povo? Você quer continuar com o coração duro? Toma coração duro. Deus está olhando para vocês e para mim dizendo: você quer continuar o seu pecado? Toma mais o seu pecado então. É a consequência dessa pergunta de Faraó. Você não quer ouvir a voz do Senhor? Deus cessa de falar com você. Você não tem mais prazer na leitura bíblica, nas pregações, no culto doméstico, por aí vai. Mas o coração que é transformado, o Faraó que é destronado em nós e convertido, e a imagem de Cristo assentada em nossos corações, ouve e obedece. Então eu esteja se perguntando: eu pequei, então será que eu não obedeço a Deus? Deus não exige impecabilidade. Deus nunca mandou você ser impecável. E essa é a próxima parte do texto de Êxodo 5. Ele nunca fala que você nunca mais vai pecar. Por outro lado, ele fala: se você pecar, você se arrepende, você odeia o seu pecado, você volta-se com toda a sua força, capacitada pela força do Espírito, para você não cometer mais ele. Arrependimento, fé, crescimento espiritual é o que caracteriza uma pessoa que conhece a Deus. Não religiosidade externa, mas uma obediência que flui do coração de cada um de nós.
E a próxima parte do texto, que é a mais longa, voltem lá para Êxodo, capítulo 5, verso 6, até o final do capítulo 5, no verso 23, nós temos esse grande embate entre Faraó e os israelitas, mas na verdade Faraó está lutando com o próprio Deus. Ele diz, olha, vocês são preguiçosos, vocês estão falando essa mentirinha aí de querer ir adorar a Deus lá no deserto, 3 dias de distância, para eu não conseguir capturar vocês de volta, e vocês estão querendo ociosidade, preguiça. Ele diz, não vou deixar ir. E aí eles tinham o costume de misturar palha no barro para fazer os tijolos deles, que aumentava, né, a volumosidade e a produtividade. O Faraó diz, olha, não vou dar palha para vocês. Ou seja, os egípcios forneciam a palha, os israelitas trabalhavam escravizadamente, pesadamente para produzir aqueles tijolos. Não é? E aí não tem mais palha. Vocês têm que sair correndo, lá não sei aonde, pegar a palha, voltar, produzir a mesma quantidade de tijolos. E se vocês não produzirem a mesma quantidade de tijolos, vocês vão ser açoitados. E eles foram açoitados. O que acontece? Murmúrio. Eles se desesperaram, encontram com Moisés no caminho, os líderes aí dos israelitas, e diz, que o Senhor olhe por nós. Por que você fez isso? Agora a gente está sendo odiado pelo Faraó. E reparem comigo o verso 21, quando ele diz, eles disseram, olhe o Senhor para nós e julgue isso, pois fizeste que fôssemos odiados pelo Faraó e pelos seus subordinados, colocando na mão dele uma espada para nos matar. O termo aqui para odiado é fedor mesmo. Olha, nós estamos fedidos diante de Faraó, nós estamos cheirando mal diante de Faraó. Faraó não nos quer ver-nos nem pintado de ouro, em outras palavras. E eles ficam impacientes e eles murmuram. E o próprio Moisés, no verso 22, murmura contra Deus. Então Moisés, voltando para o Senhor, diz, Senhor, por que maltrataste este povo? Por que me enviaste? E Faraó está maltratando o povo, mas a culpa é de Deus para Moisés aqui. Por que o Senhor me enviou? Pois desde que me apresentei, verso 23, ao Faraó, para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo e nada fizeste para libertar o seu povo. Acusações contra Deus. O Senhor não fez nada. O que esse texto nos ensina? E aí o título do sermão, ensina que Deus, ele demora para fazer as coisas. O Deus das Escrituras, o único Deus verdadeiro, é um Deus que demora para fazer as coisas. E reparem, ele é o único ser que poderia ser imediatista, não é verdade? Porque ele tem todo o poder e ele está acima do tempo. Deus poderia libertar os israelitas num piscar de olhos. Não precisava nem de Moisés, não precisava de nada. Ele podia pegar o seu povo e colocar em Canaã sem nenhuma demora. Mas ele escolhe esperar. E nessa espera, nessa demora, ele vai trabalhando coisas na vida do seu povo e nas nossas vidas. E aí eu sempre me lembro desse tema do Deus que demora, de uma literatura de teatro do século passado, do Samuel Beckett, que chama Esperando Godot. Né? Esperando Godot é um teatro do absurdo, porque é muito tedioso. Já falei isso para vocês umas 2 vezes aqui em outros sermões. Nós temos 2 personagens numa montanha, numa estrada de montanha, que não tem nenhum sentido na vida deles. Eles não sabem de onde que eles vieram, eles não sabem o que eles vão fazer, eles não querem mais trabalhar, eles não querem mais fazer nada, eles estão ali naquele cenário árido, isolado, cheio de solidão, com apenas uma árvore seca ali, sem nenhuma folha. E aí o teatro todo gira em torno da conversa desses 2 personagens. E a primeira coisa que eles conversam é por que um ladrão da cruz foi salvo e o outro foi condenado. Eles começam a perguntar sobre isso, e começa uma pergunta bíblica, né? Por que Deus salvou um e não o outro? E aí depois disso eles descambam para uma descida de desespero, porque eles não tinham mais sentido na vida nenhum deles. E aí quando eles olham para aquele arbusto seco, a única utilidade para aquele arbusto, um deles pega uma corda e diz, olha, a única utilidade para essa árvore é a gente poder se enforcar nelas. Essa é a consequência. Se a vida não tem sentido, morte é a única coisa que a gente pode fazer
decente. Esse é o existencialismo do século passado. E aí a trama toda gira em torno de um sujeito chamado Godot, com um Tzinho mudo, né? Godot no final. E esse Godot, ele envia mensageiros dizendo, olha, eu vou vir e vou dar trabalho para vocês. Eu vou vir e vou dar significado para a vida de vocês. E eles ficam naquela esperança. Nossa, Godot vai vir aqui e ele vai encontrar com a gente. E ele fica mandando mensageiro. Vem um menino, depois vem um velho. Ah, eu conheço Godot, ele está por vir aí. E Godot nunca vem. A peça termina, Godot não chega. E Samuel Beckett, o autor, ele falava duas línguas com a mesma fluência, o inglês e o francês. E Godot, ele vai falar que é uma junção de duas palavras. God, Deus, em inglês, e o sufixo francês ot, que é o diminutivo. Godot significa deusinho. Em outras palavras, o deusinho que fica falando que vai vir, ele nunca vem, porque ele não existe. E aí nós temos essa cosmovisão ateia do Beckett na peça. Mas ele está certo. Pequenos deuses nunca vêm mesmo. Os ídolos nunca vêm. Eles nunca cumprem o que promete. Os seus pecados que você diviniza, eles nunca vão te dar a terra prometida. Ficar no Egito nunca vai te dar descanso. É apenas ilusório aqui. Mas o Deus das Escrituras, ele demora, mas ele vem. Ele veio para os israelitas aqui, 400 anos de demora, 430 anos de demora. Ele vem, aí você tem mais alguns dias aqui de aumento de peso de escravidão. Deus está demorando, eu estou murmurando, eu não estou aguentando. Deus espera, mas ele vem. Ele liberta Israel do Egito, ele encarna-se e torna-se homem, morre por nós, e ele voltará. E talvez o comentário mais perfeito de Êxodo capítulo 5 seja 2 Pedro 3. Abram lá comigo. 2 Pedro capítulo 3. Lá no finalzinho do Novo Testamento, antes das cartas de João. 2 Pedro capítulo 3. Essas são as últimas palavras do apóstolo Pedro, nosso líder apostólico de toda a igreja, para nós. 2 Pedro capítulo 3 diz assim, verso 1. Amados, esta já é a segunda carta que eu vos escrevo. Em ambas procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado por meio dos vossos apóstolos. Sabei antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores, com zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois de propósito ignoram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiram os céus e a terra. E essa foi tirada da água através da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. Mas pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo e reservados para o dia do juízo, da destruição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão como grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nelas há serão descobertas. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoas deveis ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo, e os elementos ardendo derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, de novo a pergunta de Faraó: onde está o Senhor? Está demorando, e demorando, e demorando. E Pedro diz: um dia para Deus é como 1000 anos, citando os Salmos, né? E 1000 anos como um dia.
Isso é uma forma poética de dizer. Não é, passou 2000 anos desde a segunda vinda de Cristo, agora passou 2 dias para Deus. Não. Quer dizer que 1 segundo para Deus é como milhares e milhares de anos. E bilhares de milênios para Deus é como 1 milésimo de segundo. Por quê? Porque Ele está acima do tempo. O tempo é uma criatura dele. Então, para Deus fazer algo imediatamente demorar milhares de anos, não faz diferença. A diferença é que Ele faz tudo de acordo com o seu plano, com o seu propósito, com a sua bondade. Ele sabe o que é melhor para nós, e não nós. Qual que é a aplicação disso? Irmãos, Deus demora. Deus poderia libertar de todos os nossos pecados num piscar de olhos. Mas Ele deixa-nos aqui nesse processo de santificação para nós aprendermos, para nós lutarmos com Ele, para nós conhecermos mais quem Ele é, para nós conhecermos mais quem nós somos em nossos pecados e para que nós glorifiquemos mais Cristo Jesus que morreu por nós. Ele trabalha lentamente na vida de cada um de nós. E em terceiro lugar, voltem lá para Êxodo. Qual que é a resposta de Deus para essa demora e para esse murmúrio todo aqui? Capítulo 6, verso 1 ao 13, Deus não vai fazer nada além de repetir tudo aquilo que Ele já falou. Ele não fala nada de novo aqui. Ele não fala, coitadinho dos meus filhos israelitas aqui. Eu estou vendo o que o faraó está fazendo, deixa eu pensar numa coisa nova aqui para fazer. Ele repete cada palavra que Ele falou antes no livro do Êxodo. Não fala nada novo. Olha, ou você acredita na minha palavra, ou você está morto. É isso que Ele fala. Ele reforça sua promessa, eu vou libertar os meus filhos, eu vou libertar o meu povo, mas é no meu tempo e do meu jeito. O que isso tem a ver conosco? É o que Pedro fala lá em 2 Pedro 3, que a gente leu agora. É a palavra de Deus reverberando diariamente em nossos corações, que vai fazer com que a gente espere, não com murmúrio, não com impaciência, mas com alegria. Com alegria. É repetir. Pedro fala, olha, eu não vou falar nada novo para vocês. Eu estou repetindo as mesmas coisas para vocês e eu não me canso disso, porque é essa palavra repetida, demorada, que vai ser repetida até o nosso último suspiro, que Deus vai trabalhar nas nossas vidas. Portanto, não desanimem de ler e reler as mesmíssimas coisas. Porque aqui está a nossa salvação e o nosso tesouro, a nossa vida e a nossa libertação dos nossos pecados. 3 conclusões bem rápidas para nós. Primeiro, abram comigo de novo, Êxodo 5:1. Final do verso 1. Deixe meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Primeira aplicação prática para nós é que cultuar e conhecer a Deus é uma festa. É um momento de alegria. É um momento de rejúbilo. É um momento de renovação e de vida em nós. O culto público, quando nós cantamos, quando nós oramos e ouvimos a palavra, é a maior festa da história e do universo. Mas vejam, essa festa aqui, eles vão celebrar no Sinai. O que acontece no Sinai? O monte treme, é-se dado a lei e os israelitas tremem nessa festa. Não há contradição entre você ser quebrado pela palavra e levar seu arrependimento e ser moído pelo evangelho e ao mesmo tempo estar cheio de alegria indizível e cheio de glória. Porque a lei é dada em nossos corações. Isaías 25, ele fala que no monte de Deus, no fim dos tempos, Deus vai celebrar uma festa, um banquete messiânico. Um banquete de alegria. E Paulo usa Êxodo 5, Isaías 25 em 1 Coríntios 5. Quando ele trata daquele jovem que estava tendo relações com a sua madrasta, ele fala, olha, expulsem ele, entreguem ele para o diabo. E ele diz o seguinte, façam a sua festa sem o fermento velho, mas com o fermento novo. O que ele está dizendo? Que o culto a Deus precisa ser uma festa santa, que não tolera o pecado não arrependido. Como que os coríntios estavam cultuando a Deus? A gente se alegra porque a gente está deixando o sujeito viver em pecado. Isso é a festa
dos demônios, Paulo vai dizer. A festa de Deus, ela é alegre e ela é santa. Quanto mais santidade, mais alegria. Quanto mais alegria, mais santidade. É por isso que o legalismo mata a santidade e mata a alegria ao mesmo tempo. Segundo lugar, verso 9, capítulo 5, verso 9. O Faraó diz o seguinte: tornai pesado o serviço desses homens, para que se ocupem neles e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Faraó é um tipo do diabo. Qual que é a aplicação prática aqui? O diabo quer ver você e eu ocupadíssimos, para que nós não venhamos a dar ouvidos a palavras mentirosas de acordo com o Faraó. Ou seja, quanto mais ocupado nós estamos, menos da voz de Deus nós ouvimos, mais escravo do Egito, mais escravo dos pecados nós ficamos, menos a Deus nós conhecemos, menos culto festivo nós prestamos. O diabo, o Faraó, o mercado, a cobiça, a ganância quer nos manter ocupados com o trabalho, com redes sociais, com qualquer outra coisa, para nos distrair daquilo que ele vai chamar de palavras mentirosas. E aos poucos o seu coração vai dando ouvidos às palavras de Faraó e desprezando as palavras de Yahvé. É isso que aconteceu com os israelitas. Olha, não estou nem aí para o que Deus falou. Obedece Faraó porque ele sabe o que está fazendo. Vamos ficar aqui no Egito, escravo, mas vamos ficar aqui. Se desocupem. Tirem essa carga e se ocupem com a palavra de Deus. Existe um trocadilho aqui em Êxodo 5 de trabalho. Trabalho escravo do Faraó contrapondo ao trabalho cultico de Deus. O trabalho de Deus é baseado no descanso que nós temos em Cristo. O trabalho do diabo é opressivo e nos leva à morte. Amém, irmãos? E em último lugar, ore a Deus. Tomando como base a demora de Deus, Deus ele vai demorar para fazer as coisas. A gente quer salvação de um querido rápido, a gente quer libertação de um pecado rápido. E aí você pensa, Deus vai demorar? Se Deus vai demorar, então eu vou ficar tranquilo aqui. Não, a demora de Deus serve exatamente para que nós peçamos e oremos mais e mais a Ele. Foi isso que Moisés fez, ainda que com todo o murmúrio misturado, ele clama a Deus. E Deus responde ele. Quanto mais Deus demora, Ele quer que a gente ore mais. É o que Jesus disse em Lucas 18. Ele conta a parábola de uma viúva que vai pedir uma coisa para um juiz injusto, e o juiz injusto fala, eu não vou dar o que ela quer. E aí, por ela insistir, ele fala, ainda que eu não tema a Deus, que eu seja um faraó, eu vou dar o que essa mulher está me pedindo para que ela não mais me importune. E a conclusão de Jesus é, quanto mais Deus fará justiça aos seus eleitos, que clamam a Ele dia e noite, aí, a frase é, ainda que pareça demorar, Ele rapidamente vai ouvir nossas orações. Existe esse paradoxo. Quanto mais Deus demora, mais nós oramos. Quanto mais nós oramos, mais Ele nos ouve. E isso vai trabalhando o caráter de Cristo em nós. Amém? Vamos orar. Tem um momento de oração silenciosa, de confissão de pecados. E eu já vou orar.